Olá pessoas, beleza? Professor Marcelo aqui, mais uma aulinha. Nessa aula, pessoas, eu vou falar de duas coisinhas. Na verdade, essa daqui vai ser a primeira, que é o que a gente chama de grandezas físicas. Nós vamos ver duas coisas nessa aula, portanto, grandezas físicas, e depois eu vou falar um pouco sobre velocidade média. Vou falar essas duas coisas aí nessa aulinha para vocês, beleza? Então vamos lá. Para começo de conversa, o que é uma grandeza? O que é uma grandeza? Uma grandeza física é aquilo que pode ser medido de forma direta ou indiretamente, certo? Uma grandeza que pode ser medida direta ou indiretamente é o que a gente chama de grandeza física, certo? Essa é uma grandeza. Como assim medida direta ou indiretamente? Você vai calcular, por exemplo, você pode medir a velocidade de um carro. A velocidade de um carro que você mede, portanto, ela não é medida de forma direta, né? Você tem que pegar a distância, você tem que medir, melhor dizendo, a distância que esse carro percorreu e dividir pela medida do tempo, né, que ele demorou também para percorrer essa distância. Então você tem que fazer duas medidas diretas, que é justamente a distância percorrida e o intervalo de tempo. Depois que você fez essas duas medidas diretas, você vai lá e divide as duas grandezas ali, portanto você está determinando a velocidade. Mas, de qualquer forma, você está medindo a velocidade. Você mediu as duas coisas de forma direta, né? Depois a velocidade de forma indireta. Tá, mas você fez uma medida. Isso é o que a gente chama de grandeza física, beleza? Que a gente pode medir de alguma forma, direta ou indiretamente. As grandezas físicas, elas se dividem em dois grandes grupos. O primeiro grande grupo é o que a gente chama de grandeza escalar, que é o que eu vou falar agora para vocês. Grandeza escalar. O que é uma grandeza física escalar? Eu vou falar e já vou escrever para vocês ali para deixar registrado. Uma grandeza escalar é aquela que fica perfeitamente definida por número e unidade de medida. Ela fica perfeitamente definida. Vou escrever aqui. É uma grandeza que fica definida por número e sua respectiva unidade de medida. Como assim? Número e unidade de medida, uma grandeza escalar. Veja bem, o contrário, né, outra grandeza que a gente vai ver daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês, é a grandeza física vetorial. Mas só comentando, só para fazer um paralelo com a grandeza física escalar. A grandeza física vetorial é aquela que pode ser determinada por um vetor. Vetor, a grosso modo dizendo, é uma flechinha. Tem módulo, tem direção e tem sentido. É uma flechinha. Está apontando para algum lugar. Uma grandeza escalar não aponta para lugar nenhum. Aliás, não tem sentido algum essa grandeza apontar para algum lugar. Quando aquela grandeza não tiver sentido algum, ela apontar para algum lugar, ela vai ser uma grandeza escalar. E essa grandeza escalar, portanto, ela fica definida por duas coisas apenas. Pelo número e a sua respectiva unidade de medida. Como assim? Vamos pensar um pouquinho. Vamos falar assim, um intervalo de tempo de 20 segundos. Intervalo de tempo de 20 segundos. Pensa bem um pouquinho aí na sua casa. 20 segundos, está apontando para algum lugar? Será que 20 segundos aponta para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda? Ou melhor, tem algum sentido esse 20 segundos apontar para algum lugar? Não tem sentido algum. Isso quer dizer que tempo é um exemplo de grandeza escalar. Vou até colocar aqui, ó, exemplos. Exemplos de grandezas escalares. Primeiro exemplo, tempo. 20 segundos, número e unidade de medida. Várias outras coisas. Distância. A distância percorrida por um móvel é um exemplo de grandeza escalar. O móvel percorreu 10 metros. 10 metros não aponta para lugar nenhum. Essa distância percorrida, também conhecida como deslocamento escalar, é uma grandeza escalar, portanto. E tem várias outras. Potência.
energia, eu ia falar calor, né? Mas calor é uma forma de energia. Energia, intensidade de corrente e assim por diante. A energia cinética que um corpo possui é de 20.000 joules, 20 quilojoules. Essa energia não está apontando para lugar nenhum. Portanto, energia é um exemplo de grandeza escalar. Se você conheceu o número e a sua unidade, portanto, está definido perfeitamente a grandeza que a gente chama de escalar. Beleza? Tem a outra grandeza, que eu só comentei com vocês agora, que é a grandeza vetorial. Grandeza vetorial. O que é uma grandeza vetorial? É uma grandeza que pode ser representada por um vetor. É aquela que pode ser representada por um vetor. Aí você fala, tá, Marcelo, como assim uma grandeza que pode ser representada por um vetor? Tá, como assim? Primeiro, o que é um vetor? O que é um vetor? Um vetor, vou até mudar de cor aqui, o que é um vetor? Vetor é um segmento de reta orientado. Segmento de reta orientado. Como assim? Um pedaço de uma reta, um segmento de reta é justamente um pedaço de uma reta, só que ele tem que ter uma orientação, ele tem que estar apontando para algum lugar. Certo? Eu posso definir também como sendo um vetor. Um vetor é um ente matemático dotado de módulo, direção e sentido. Já vou registrar essas três palavras. Mas antes disso, segmento de reta orientado. A grosso modo dizendo, como eu já disse algumas vezes, um vetor é uma flechinha desse jeito aqui, ó. Isso é um vetor. Esse vetor aqui, ele pode ser justamente a representação de qualquer grandeza vetorial. Qualquer grandeza vetorial, eu posso representar ela através disso daqui. Por exemplo, um exemplo de grandeza vetorial é a força. Aí você fala, Marcelo, então como é que eu vou saber? Se um exercício me questionar se uma determinada grandeza ela é escalar ou ela é vetorial. Como é que eu vou saber? Você vai fazer o seguinte. Você vai se perguntar se aquela grandeza aponta para algum lugar. Essa é a dica, não é uma regra, tá, gente? Não é uma regra, essa é a dica. Por exemplo, se eu falar assim, sobre um corpo tem uma força de 20 newtons atuando sobre ele. Sobre um corpo tem uma força de 20 newtons atuando sobre ele. É importante a gente saber a direção e o sentido de aplicação dessa força? Faz alguma diferença se essa força for aplicada de baixo para cima, de cima para baixo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita? Faz toda a diferença. Se o corpo estiver em cima de uma superfície e você exercer essa força de cima para baixo, não vai acontecer nada com ele, ele vai ficar ali. Se essa força for atuando da esquerda para a direita, esse corpo pode entrar em movimento. Se for a única força que está atuando nele ali, com toda certeza ele vai entrar em movimento, vai acelerar. E assim por diante. Cada direção e sentido de aplicação da força vai ter uma consequência diferente. Portanto, força é um exemplo de grandeza vetorial. Então essa é a dica. Você vai lá e se pergunta, aquela grandeza está apontando para algum lugar? Se sim, vai ser uma grandeza vetorial. Se não, vai ser uma grandeza escalar. Então, por exemplo, também, se eu falar assim, como eu disse para vocês aqui agora, distância. Distância não aponta para lugar nenhum, grandeza escalar. Você fala, Marcelo, me dá mais exemplos de grandezas vetoriais. Ó, impulso de uma força, uma grandeza vetorial. Campo elétrico, lá na eletrostática, uma grandeza vetorial. Força elétrica, como todo e qualquer tipo de força. Força elétrica, força magnética, força de atrito, força tensora, força elástica. Qualquer tipo de força, portanto, força, generalizando, é um exemplo de grandeza também vetorial. Tem módulo, direção e sentido. Essas três coisas definem um vetor. O seu módulo,
a sua direção e o seu sentido. Marcelo, o que é isso? O que é módulo? O que é direção? O que é sentido de um vetor? O módulo de um vetor é justamente o valor numérico dele. O valor numérico desse vetor vai indicar justamente, que é o que indica justamente o módulo. Aí você fala, Marcelo, tá, o vetor é uma flechinha. Você falou para mim que o vetor é uma flechinha. Agora, como que eu represento o valor numérico em uma flechinha? Veja bem que eu vou falar para vocês. O módulo de um vetor é denotado pelo tamanho desse vetor. Entenderam a frase? O módulo de um vetor, que é o valor numérico, é denotado, é simbolizado pelo tamanho desse vetor. Então, um vetor grande representa uma grandeza que tem um módulo grande. Um vetor pequenininho representa uma grandeza que tem um módulo pequeno. E assim sucessivamente. Módulo, valor numérico, posso falar que a intensidade também, que é simbolizado, portanto, pelo tamanho desse vetor. Beleza? Isso é módulo. Muita gente vai lá e confunde direção de sentido. Fala, Marcelo, direção e sentido parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Sabe quando alguém pergunta para você assim, para que lado que é a sua casa? Fala, minha casa fica naquela direção. Está errado. Fisicamente, matematicamente falando, quando você aponta para algum lugar, você não está definindo a direção, você está definindo o sentido. Então eu posso definir como sendo a direção de um vetor, como sendo o suporte desse vetor. Aí você fala, como assim suporte do vetor, Marcelo? Como assim? Por exemplo, esse vetor aqui, esse vetor. Se você pedir para mim, fala, Marcelo, eu quero escrever no meu caderno aqui a definição, aqui a direção desse vetor. A direção desse vetor é direção horizontal. A direção não aponta para lugar nenhum. Para onde que aponta é justamente o sentido. E é por isso que eu posso definir o sentido como sendo a orientação do vetor. É para onde esse vetor aponta efetivamente. Aí você fala, Marcelo, então define para mim a direção e sentido dessa força F aqui, ó. Desse vetor F, né, que está simbolizando a força. Direção horizontal, e o sentido, a orientação dele, que é da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Mas você fala, Marcelo, mas essa história de esquerda, direita, para cima, para baixo, tudo depende do referencial. Sim, claro, depende do referencial. Por isso que, geralmente, tem algumas questões que falam exatamente isso. Direita, esquerda, cima, baixo. Mas o que é uma coisa comum, até eu posso dizer, que acontece em alguns exercícios, é que eles colocam aqui, eles fazem alusão à rosa dos ventos. Sabe, norte, sul, leste, oeste. Ele fala assim, qual que é a direção da força F? Direção leste-oeste. Não está apontando para lugar nenhum. Direção leste-oeste. Agora o sentido, nesse caso aqui, de oeste para leste. De oeste para leste. Portanto, eu estou definindo o sentido. Essa introdução que eu fiz para vocês agora, do que define um vetor, é só para deixar bem claro que todas as grandezas vetoriais, elas podem ser representadas por vetores. E se podem ser representadas por vetores, elas têm módulo, direção e sentido. Não esqueça essas três palavrinhas. E repetindo, para reforçar e encerrar esse assunto aqui, é que toda grandeza vetorial, portanto, tem módulo, direção e sentido, tem que estar apontando para algum lugar. Exemplos de grandezas vetoriais, vou colocar só alguns aqui, ó. Eu coloquei ali também, né, exemplos, então vamos colocar aqui também. Exemplos de grandezas vetoriais pode ser força, impulso, impulso, se você quiser no seu caderninho escrever aí também, quantidade de movimento, campo elétrico, não coube aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, do lado aqui, quantidade de movimento, também conhecido como momento linear, né? Quantidade de movimento, campo elétrico, são exemplos, portanto, de grandezas vetoriais que podem ser representadas por vetores.
Beleza? Você reparou que nesses dois exemplos aqui, tanto da grandeza vetorial quanto da grandeza escalar, você percebeu que eu não toquei no assunto assim, tipo, se a velocidade... Eu falei sobre velocidade. Medir distância pelo intervalo de tempo, beleza. Mas eu não disse ainda se a velocidade é uma grandeza escalar ou vetorial. Você percebeu isso? Aí eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo, o que você acha? Velocidade é uma grandeza física escalar ou vetorial? Aí você vai falar, eu vi no meu caderno, né, tem alguns professores que escrevem no começo de cinemática, coloca assim, velocidade escalar média. Coloca a palavra escalar. Aí para quem viu isso e já escreveu isso alguma vez na sua vida, em alguma aula de física, vai falar para mim, Marcelo, então quer dizer que velocidade é uma grandeza escalar. Beleza, só que a gente tem que atentar para um seguinte fato, um seguinte detalhe. Velocidade, assim como a aceleração, são grandezas que podem ser escalares e vetoriais. Pode ser qualquer uma das duas. Tá, pode ser escalar ou vetorial, mas e agora? Você perguntou se é escalar ou vetorial. Se um vestibular pedir para mim, se o Enem pedir para mim, se velocidade é escalar ou vetorial, o que eu respondo? Qual que é o marco lá? Olha o que eu vou falar para você. Se você for questionado se velocidade e aceleração, se são grandezas escalares ou vetoriais, velocidade e aceleração são exemplos de grandezas vetoriais. Se você tiver um espacinho aí no seu caderno, pode escrever aqui também. Velocidade e aceleração são dois exemplos de grandezas vetoriais. Porém, velocidade e aceleração também pode ser grandezas escalares. Você vai falar, como é que eu vou saber? Se tiver escrito a palavra escalar, automaticamente vai ser uma grandeza escalar. Se tiver escrito lá naquele teu exercício, no teu enunciado, no teu livro, na sua apostila, sei lá, velocidade escalar média, aí vai ser uma grandeza escalar. Agora, se tiver escrito simplesmente velocidade média, se tiver escrito simplesmente velocidade média, sem ter a palavra escalar, automaticamente vai ser uma grandeza vetorial. Mas eu vou explicar para vocês agora velocidade escalar média. Eu vou comentar um pouquinho sobre a vetorial também. Vou colocar um subtítulo agora. Velocidade escalar média. Olha as três palavras que eu estou escrevendo no quadro. Eu não escrevi velocidade média, eu escrevi agora velocidade escalar média. Como que vai ser a diferença então, se a velocidade for escalar ou se for vetorial? Primeiro escalar. Para a gente calcular a velocidade escalar média, a expressãozinha que nós devemos usar é essa daqui, Vm, que é a velocidade escalar média, é o ΔS sobre o ΔT. Essa é a expressãozinha clássica, você já deve ter visto e utilizado várias vezes na sua vida de estudante, não é isso? V igual a ΔS por ΔT. O que é o ΔS? Esse ΔS é o que a gente chama de deslocamento escalar. Deslocamento escalar. Aquele ΔT ali é justamente o intervalo de tempo. É o intervalo de tempo. Deslocamento escalar pelo intervalo de tempo. Como assim deslocamento escalar? Deslocamento? Deslocamento. Será que é a mesma coisa que distância percorrida? Será que deslocamento escalar é a mesma coisa que distância percorrida? Veja bem, pessoas. Eu vou colocar aqui que um móvel sai dessa posição, executa essa trajetória e chega até aqui. Repito, isso daqui é a trajetória do movimento de um corpo. Ele está saindo desse ponto e está chegando aqui. Vamos lá. Se esse cara não inverter o sentido do movimento, esse ponto aqui é a posição inicial dele. Eu vou chamar esse daqui de S0, posição inicial. Esse ponto aqui, essa posição, é justamente a posição final, que eu vou chamar de S. S0 é a posição inicial,
S é a posição final, que vai nos dar justamente esse ΔS. Esse ΔS aqui, ó, nada mais é do que a posição final menos a posição inicial. Esse ΔS é o que a gente chama de deslocamento escalar, que o deslocamento escalar vai ser exatamente igual à distância percorrida se não houver inversão do sentido do movimento. O cara saiu daqui, se movimentou, chegou ali. Beleza, deslocamento escalar, ΔS, S menos S0, vai coincidir, vai ser exatamente igual à distância percorrida. Beleza, isso é o deslocamento escalar. Distância percorrida, joia. Deslocamento escalar. Agora, e se não tiver a palavra escalar aqui? Se não tiver a palavra escalar, se tiver apenas a palavra ali deslocamento, deslocamento, assim como a velocidade e aceleração, deslocamento em si é uma grandeza vetorial. Não esqueça disso, pessoas. Deslocamento pode ser escalar ou vetorial. Vai ser escalar se tiver escrito deslocamento escalar. Deslocamento escalar é o ΔS. Deslocamento, que o elaborador poderia ter colocado para a gente deslocamento vetorial. Mas eles omitem a palavra vetorial justamente para ver se o estudante sabe que deslocamento é uma grandeza vetorial. Aí você fala, Marcelo, onde é que está o vetor deslocamento aqui? Ó, o vetor deslocamento aqui, ele começa na posição inicial do movimento desse cara e termina na posição final. Ó o vetor deslocamento aqui, ó. Ó o vetor deslocamento. Todo vetor a gente tem que colocar a flechinha aqui em cima, tá? É aí que vai dar a diferença da velocidade ser escalar ou ser vetorial. Se, como eu coloquei aqui, velocidade escalar média, o que é velocidade escalar média? ΔS sobre ΔT. O que é o ΔS? Distância percorrida. Considerando que não haja inversão do sentido do movimento. Distância total percorrida pelo intervalo de tempo total. Marcelo, mas e se durante a viagem o cara parou? O cara parou para abastecer o combustível do carro ali? Eu tenho que tirar esse tempo que ele ficou parado? Não. Se você for fazer uma viagem, você vai percorrer uma certa distância num certo intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo, para o cálculo da velocidade escalar média, tem que ser o tempo total. E isso inclui o tempo que você ficou parado. Então a velocidade escalar média, você vai pegar a distância total e dividir pelo tempo total. Sabe o computadorzinho de bordo que tem no carro? Você aperta o botão, lá aparece velocidade média. Eles omitem a palavra escalar, que está errado. Deveria estar colocado ali velocidade escalar média. Qual que é a conta que o computadorzinho de bordo faz? Ele pega a distância total que o carro percorreu e divide pelo intervalo de tempo que o motor ficou ligado. O motor ficou ligado nem sempre quando o carro está andando. Você está parado num sinaleiro, o motor está funcionando. Está funcionando. Então ele vai pegar a distância total e dividir pelo tempo total. Isso é velocidade escalar média. É isso que a gente tem que fazer para achar essa velocidade escalar média. Agora, se eu tiver apenas a palavra, ou as duas palavras, né? Velocidade média, olha o que você vai ter que fazer. Você vai ter que pegar o módulo desse vetor de deslocamento, que é exatamente esse tamanho aqui. Lembra que eu falei ali? O módulo de um vetor é simbolizado pelo tamanho dele. Você vai medir o tamanho desse vetor e dividir pelo intervalo de tempo. Isso é velocidade média, módulo do vetor de deslocamento pelo intervalo de tempo. E isso é velocidade escalar média, ΔS sobre o ΔT. Ah, Marcelo, mas eu já vi bastante exercícios dizendo que a trajetória é retilínea. Se a trajetória for retilínea, não é desse jeito, tortinho que eu fiz aqui, ó, se a trajetória é retilínea, se ele sai daqui e chega para lá, aí o módulo do deslocamento vai coincidir com o deslocamento escalar. Aí não vai ter diferença alguma se a velocidade é escalar ou vetorial. É por esse motivo que a maioria das questões de cinemática fazem isso. Eles falam que a trajetória é retilínea. Se eles falam que a trajetória é retilínea, ele está querendo dizer, ó, velocidade no seu caráter vetorial vai ter o mesmo valor da velocidade no seu caráter escalar. Vai dar o mesmo valor se a trajetória for retilínea. Mas nem sempre é. Por isso que eu estou comentando com vocês aqui, beleza? Para a gente finalizar essa aula, eu só vou mostrar para vocês aqui uns fatores de conversão, aqui, o mais comum, né, e o clássico. Sistema Internacional de Unidades, a velocidade é medida em metros por segundo. Mas no nosso dia a dia nós não estamos acostumados com velocidade medidas em metros por segundo. Nós estamos acostumados com velocidade medida em quilômetro por hora. Então a gente precisa converter velocidade medida em quilômetro por hora
para velocidade medida em metros por segundo, que é no sistema internacional. Ou pode ser que a gente tenha que fazer aqui o processo inverso. Para a gente transformar a velocidade de km por hora para metros por segundo, nós temos que dividir o valor por 3,6. De km por hora para metros por segundo, nós dividimos por 3,6. Se houver a necessidade do processo inverso, se precisarmos transformar a velocidade de metros por segundo para quilômetros por hora, nós temos que fazer o processo inverso da divisão. O processo inverso da divisão é a multiplicação. Então, de metros por segundo para quilômetros por hora, nós temos que multiplicar por 3,6. Essas são as duas unidades de medidas mais comuns nas questões Enem, vestibulares e tudo mais. Quilômetro por hora, metro por segundo. Divide por 3,6 ou multiplica por 3,6. Belezinha, pessoas? Era isso que eu tinha que falar para vocês aqui nessa aula sobre grandezas físicas e velocidade escalar e, como eu mostrei aqui, velocidade média simplesmente no seu caráter vetorial. Beleza, gente? Um abraço, até mais.